Vamos voltar aqui ao assunto que figura nos últimos dias, o embate entre o governo e o Congresso em relação ao decreto do IOF. O Ministério da Fazenda veio a público na semana passada mostrar o decreto e aí o mundo virou de cabeça para baixo. O Ministério da Fazenda recuou de alguns aspectos desse decreto, que diz respeito ao aumento do IOF. E desde então está meio em aberto. E aí, mantém? Não mantém? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pediu a suspensão imediata desse aumento do imposto sobre o chamado risco sacado. A cobrança passa a valer hoje. Olha, hoje já começa a valer essa cobrança. Duda Cambraia é quem vai nos explicar. Bem-vinda, Duda. Obrigada, Elisa. Bom dia de novo a você, a todos os telespectadores da CNN Brasil. Pois é, Elisa, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta, dos republicanos, então pediu à equipe econômica do governo federal a suspensão imediata da elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre o chamado risco sacado. Essa informação foi confirmada ao repórter da CNN, Danilo Moliterno, pela assessoria do parlamentar. Elisa, antes de entrar ao vivo, eu estava na maquiagem, me encontrei com a Débora Oliveira, nossa analista de economia, e acho legal dividir com o nosso telespectador um pouco do nosso papo que a gente teve nos bastidores sobre o que é o risco elevado, o risco sacado, desculpa, é uma forma de antecipação de recebíveis, ou seja, empresas, muitas vezes varejistas, indústrias, têm vários fornecedores, às vezes não tem caixa suficiente para pagar esses fornecedores na hora da compra, por isso pega o dinheiro com instituições financeiras, muitas vezes bancos, para fazer esse pagamento e, claro, depois se compromete a pagar de volta esse valor ao banco. Elisa, essa não era considerada uma operação de crédito, mas com o novo pacote do Ministério da Fazenda acabou entrando aí também a cobrança do IOF, como você disse, que começa a valer a partir de hoje, dia 1º de junho de 2025. A gente lembra que na última quarta-feira os presidentes da Câmara e do Senado conversaram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deram 10 dias para o governo apresentar uma alternativa a essa elevação do IOF. Elisa, eu sei que Débora Oliveira já está no estúdio com você, então volto com você, volto com Débora para, enfim, desdobrar esse pacote do Ministério da Fazenda. Elisa, Débora. Obrigada, quem tem talento, a Duda veio e, entendeu? Conseguiu traduzir para vocês. Porque nós, jornalistas, somos, no fim das contas, contadores das notícias, mas também tradutores. Porque é normal, nem tudo é óbvio para todo mundo, né, Débora? Então, a gente vai nessa missão aqui de traduzir e a Duda Cambraia compartilhou que já tinha conversado contigo. Porque só de falar risco sacado, quem não entende já fala assim, em nome de Jesus. Risco sacado, eu já saquei um risco? Como assim? Isso aumenta os custos de produção, é isso? Para vários setores, caso exista uma cobrança em cima dessa... É uma operação financeira? É uma operação financeira que na prática, Elisa, até ontem, digamos assim, até a gente ter essa determinação, esse decreto agora do governo, mudando essa interpretação sobre o risco sacado, não era considerada como uma operação de crédito, como, por exemplo, um financiamento pessoal, um empréstimo pessoal que já vem com aquela incidência ali do IOF, com esses ajustes como a gente tem visto agora que vai mudar. Acontece que, como não existia essa interpretação, as empresas, as varejistas, por exemplo, as indústrias de automóveis, ou seja, várias empresas de determinados setores tinham convênios já com instituições financeiras para fazer esse movimento de antecipação do dinheiro para pagar os seus fornecedores. Imagine, Elisa, que quando, por exemplo, a gente tem uma varejista formando o seu estoque, pegando aquele produto com o fornecedor, ela precisaria de um tempo para poder receber aquele dinheiro, para poder vender todo aquele estoque, para poder pagar aos seus fornecedores. Esse gap, esse espaço de tempo, ele precisa ser coberto. Os fornecedores, às vezes, querem receber o dinheiro antecipadamente. Então, por isso, existe esse tipo de operação que é chamada de risco sacado. É isso, é um convênio que as empresas, setores têm com os bancos. A Duda muito bem, já que antecipou, explicou para a gente. Acontece que, como até então isso não era interpretado como uma operação de crédito sujeita a ajustes ou coisa parecida do IOF, que era uma medida regulatória, aí, pegos de surpresa dessa maneira, a gente vai ter, primeiro, a questão do custo das linhas de produção disparando, muitas delas até chegando a dobrar
de custo, Elisa. E com esse custo subindo, os impactos em toda a cadeia vai ser gigante. Inclusive, até com alguns economistas que eu andei conversando, Débora, a gente pode ver a partir de agora uma nova onda de quebradeira de empresas, porque aquelas de menor porte não vão ter condições de arcar com tudo isso. Primeiro, o custo aumenta. Segundo, vai ter que ter o repasse. Por um lado, você pode diminuir a margem. Quem é grande consegue fazer isso, mas quem não é grande vai ter que passar esse custo para a ponta final. Repassar. Então, é até uma medida meio dúbia, Elisa, porque no final das contas, o governo fala assim, a gente precisa aumentar aqui o IOF para cobrir aqui uma falta de arrecadação. Mas se você aumenta o IOF, você vai aumentar também o custo daquela empresa, essa empresa vai ter que também repassar essa diferença e no final das contas isso também pode fazer com que diminua a arrecadação, porque ela vai diminuir também as vendas, vai diminuir, enfim, o resultado daquela empresa, diminuindo também a arrecadação. Ou seja, é totalmente dúbia a situação. Então, o principal risco nesse momento é a disparada do custo de vários setores, de varejo, de indústria automobilística, todas aquelas empresas e setores que dependem disso, o repasse disso para a ponta final, que vai encarecer, sem dúvida nenhuma, o custo, e no final das contas, aquela engrenagem da economia que a gente sabe que funciona feito um efeito dominó, claro, né? Que a gente sabe que é o que acontece.